Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez num dia mais do que especial para te fazer companhia, para te levar muita reflexão, um bate-papo gostoso e descontração, porque afinal de contas é assim que a gente gosta de viver, não é, José Carlos De Luca? Com leveza. Muito Isso bom dia. Fundamental, né? Fundamental. Muito bom dia, Samira. Bom dia, ouvintes aqui, dos nossos queridos aqui, né, seguidores dessa rádio que me é tão cara, tão querida. Você é querido. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer em te receber aqui, viu? Muito feliz que o De Luca está sempre de domingo aqui às 13h30 e às vezes a gente não se encontra, só pelas redes sociais, mas agora estamos aqui, estamos juntos. Tenho ele aqui ao meu lado. Se você estiver vendo, ouvindo esse programa em outro horário, além do meu bom dia, receba minha boa tarde, minha boa noite. E é sempre um prazer te receber aqui. O De Luca e o ouvinte que é da nossa família. Verdade. José Carlos De Luca está lançando mais um livro, ele é terrível. Isso é uma criatividade que pulsa dentro dele, isso é lindo. Ele é juiz de direito, vocês sabem, né? Mas também é um grande estudioso de temas ligados à espiritualidade, desenvolvendo seus potenciais no campo da mediunidade. Autor de 24 livros e palestrante espírita, lota, né? Sempre com muita alegria. É um dos idealizadores do Grupo Espírita Esperança e também apresentador do programa Cura e Libertação aqui na Vibe Mundial, todo domingo às 13h30. 13h30. Cura e Libertação. Esse nome é tão forte, né, De Luca? Eu acho que é a proposta, né? A proposta do Evangelho, proposta de qualquer linha de espiritualidade positiva é de nos curar, né? Nós viemos à Terra para nos curar. Curar daquilo que nos adoece interiormente, curar as nossas relações e essa cura ocorre com a libertação dos espinhos que estão nos machucando. Sim, e como é bom a gente poder ouvir e trazer as palavras para a reflexão, assim como Jesus fazia. Sim, com sem seus dúvida alguma. Peregrinos, né, com seus ouvintes ali naquele momento. Ele já fazia palestra, ele já fazia rádio, claro. A gente nem sabia. Você imagina, por exemplo, ele pregando o Sermão da Montanha para cerca de 4, 5 mil pessoas. Sim. Ali, né, num monte, sem microfone, sem amplificador e todo mundo ouvindo. Então Jesus foi um grande comunicador. Sim. Porque falava não só às mentes, mas falava sobretudo ao coração das pessoas. Tocava as pessoas, né? E curava, e libertava. O De Luca, para quem está vendo aqui pelo vídeo, o último lançamento dele, o mais recente, lançamento do José Carlos De Luca é Aqui e Agora. Esse momento presente aqui e agora acaba sendo muito importante na vida da gente, né? Fala um pouquinho desse livro, antes da gente entrar no Natal. Aliás, né, Aqui e Agora é uma proposta do próprio Jesus, né? Porque há dois momentos nas falas dele em que ele nos diz, olha, não fica olhando muito para o passado. Quem quer me seguir, quem quer seguir as verdades da espiritualidade, não pode ficar olhando para o passado, né? E da mesma forma, não pode ficar se preocupando demasiadamente com o dia da manhã. Sim. A cada dia basta a sua ocupação. Então, aqui e agora é a nossa busca de centralidade na vida que está conosco neste exato momento. Que é a única vida que a gente pode fazer alguma coisa. É o único tempo em que a gente pode atuar, modificar e transformar. O passado a gente não tem condição de transformar. Né? O futuro ainda não chegou, então a gente só tem o aqui, o agora, né? Colocar a nossa mente no aqui e agora, porque a nossa mente viaja muito, foge muito, ora ela está ontem e logo em seguida ela está no depois, de vez em quando ela vem aqui, dá uma espiadinha e foge outra vez, e a gente vai perdendo vida, né? Vai perdendo presença, estar presente nas coisas. Né? Porque muitas vezes a gente está conversando com as pessoas e a gente está distante. A gente está distante da gente mesmo. Né? Não está conectado nem com a gente mesmo.
e está com a cabeça em outras situações que estão fora do nosso domínio. Acaba o dia, a gente tem uma sensação de ter feito muita coisa e ao mesmo tempo um vazio interior, porque faltou a nossa presença em tudo aquilo que a gente fizer, faltou aquele empenho, faltou aquele estar conectado com aquele momento que é rico, que é único e que nunca mais vai voltar. E a partir dele você também dita o dia seguinte. E o outro. É construção, e o outro. né? É a construção. Né? O amanhã é construção do hoje. Né? E a gente está aqui para essa libertação também, né? A gente está aqui para aprender, poder ensinar o que aprendeu também. E com muita sabedoria e humildade. Sim. E libertar da nossa mente. Nós não somos a nossa mente. Não somos. A mente é um departamento do espírito. Mas muitas vezes a gente é controlado por ela. E a mente, ela não consegue ficar no aqui e agora. Porque a mente é a expressão do ego. E o ego, ou ele viaja para o passado, ou ele vai para o futuro. O ego nunca está seguro no aqui e agora. Porque no aqui e agora, o que é que está acontecendo? Existe alguma ameaça concreta, algum problema concreto? Geralmente não. Né? Então o ego não consegue, ele falta ar para ele. Ele precisa buscar alguma situação no qual ele tem necessidade de te proteger. Então ele vai para o passado para relembrar os insucessos, né, as quedas, as culpas, as mágoas, o quanto que te feriram, o quanto que você feriu, o quanto que não deu certo, as decepções, porque é o meio que ele sobrevive. E no futuro ele está preocupado com o que vai acontecer. Ele quer te proteger. Só que ele nem te protege e nem resolve as situações do passado. Porque a mente te traz isso para aquele remoer isso, constante. Exatamente. Aí a gente não vive. Não vive, porque ou está lá ou está cá. Exatamente. Né? E nunca está aqui, ó. Exatamente. Centrado. É o único lugar que a vida existe. Quando que você começou a se interessar pela espiritualidade e também pelo espiritismo? Desde pequenininho. Porque tenho uma irmã um pouco mais nova, ela teve um grave problema de saúde, desenganada pela medicina, né? Chegou a receber extremunção, ordens para ir para casa, para morrer em casa. Sim. E aí então minha família católica, né, acabou levando a um centro de Umbanda. E onde ali minha irmã acabou recebendo assistência espiritual e se curou, está aí até hoje, é a avó. Né? Então a partir disto eu de pequenininho já comecei a frequentar as reuniões desse centro, depois fui para outros. Foi conhecer? Fui conhecer, fui aprender, depois fui estudar, porque eu tinha muitas dúvidas, tinha muitas perguntas, né? Aí eu percebi que eu tinha que estudar mesmo, né? Então, praticamente eu acho que eu nasci dentro com essa ânsia, com essa busca de entender a vida na sua expansão, na sua profundidade. E depois de tantos anos, você continua nessa busca? Sim. Incessante. Continua estudando, tem coisas que o próprio coração chama, né? Sim. A informação. Sim. Legal. E a gente não tem todas as respostas. E o dia que eu tiver todas as respostas, eu preciso começar a duvidar de mim. Né? Aí é hora de partir, né? Aí, exatamente. Vida longa. Amém. Vida longa. Quero ver mais 24 livros, pelo menos. Mais. Estamos trabalhando. Tá vendo? É uma mente que não para. Né? Mas para para o bem. O livro, para mim, é um exercício de autoconhecimento, sabe, Samira? Quando eu estou escrevendo, na verdade, estou escrevendo para mim. Me debruço sobre temas que me instigam, né? Sobre temas que são desafios para mim. E ao escrever vou me conhecendo, ao escrever vou me mapeando, vou olhando para pontos, né, em que eu preciso aprimorar, vou conhecendo aspectos de mim que nem mesmo eu estava notando. Aí eu vou escrever, puxa, eu também sou assim, eu também faço isso. Né? Então eu escrevo primeiramente para mim.
né? Aí depois você lapida para colocar na editora. Eu ponho para os outros e, graças a Deus, tem muita gente aí se lendo beneficiando comigo. e se beneficiando, né? Também. Que aí faz essa viagem interior também. Aí, já sabem, ele escreve para ele. Aí, então, quando a gente for ler um livro, a gente também vai ter este olhar, né? Sabendo que foi um momento em que você estava presente na frente da tela. Exatamente. Né? Exatamente. Com consciência do que estava escrevendo. E o leitor vai perceber que eu me coloco em muitas situações. Né? Eu não estou aqui numa condição que eu estou a 100 metros na altura acima do leitor. Não, eu sou um leitor de mim mesmo, né? E estou me auto-trabalhando, me auto-burilando, me auto-conhecendo. Está vivendo. E compartilhando com as pessoas essas reflexões. É isso mesmo, compartilhando e vivendo. Sim. O agora. E aprendendo. E aprendendo. Não tem como. É um dos seus livros de mais destaque, muito comentado, até pelo título que chama muita atenção, a capa, é O Médico Jesus. Sim. Né? Na sua visão, ele curava com as palavras, ele curava com o olhar, ele curava com as orientações. Como você enxerga essa cura? Jesus Esse curava médico. de mil modos, né? Eu tenho certeza que ele sabia qual era o ponto de cada um. De cada um. Então, às vezes, ele curava com uma palavra. Muitas vezes ele curava despertando o poder interior de cada um, né? Quantas vezes ele falava para as pessoas, a tua fé te curou. Ele nunca chamou para si o mérito da cura, né? Ele nunca disse, olha, tá vendo como eu te curei? Tá vendo como eu tenho poderes? Não, você se curou porque teve fé, né? Muitas vezes ele curava pelo perdão. Os teus pecados, os teus erros foram perdoados. Quer dizer, então ele detectava na pessoa que a doença dela, a enfermidade dela, tinha algo em relação, né, a um estado de culpa, né, a um estado de mágoa, de rancor, de ódio. Então, Jesus, ele trabalhava com as imagens que nós carregamos dentro de nós, né? Ele desfazia imagens negativas que nós tínhamos a respeito de nós mesmos. Então, os métodos de cura dele são múltiplos. Evidentemente que ele colocava ali todo o magnetismo dele, a energia dele, e muitas vezes ele não precisava falar nada, às vezes só na presença dele a pessoa se curava. Às vezes ele nem sabia que alguém estava na presença dele com aquele intuito, como foi o caso da mulher que tinha uma hemorragia uterina durante 14 anos. Essa mulher vai se arrastando, tentando encontrá-lo no meio de uma multidão que estava ali junto dele, e ela simplesmente, sem falar com ele, toca na orla da túnica dele. E imediatamente ela sente que o fluxo hemorrágico cessou. E ele vira então para Pedro, que estava ao lado dele, e falou, Pedro, alguém me tocou aqui. Quer dizer, ele não estava nem ciente do ocorrido, de que aquela pessoa estava lá com aquela, né, com aquele aquela propósito. Situação e aí então a mulher se apresenta ali no chão e falou, fui eu, Senhor. É como se ele também estivesse em constante meditação. Sim. Eu imagino o campo áurico de Cristo, né? Vamos comparar. Gigantesco. Imenso. A nossa aura costuma medir aqui no planeta Terra, em média, né, pela situação evolutiva nossa, 2 centímetros, 3 centímetros. Né? Alguns momentos que a gente está muito inspirado, isso vai a 5 centímetros, 10 centímetros. Pouquinho, né? Pouquinho. Pouquinho. Chico Xavier, por exemplo, uma vez que foi medido pela NASA, eles constataram que o campo áurico dele chegava a 30, 40 metros. Sensacional. Né? E aí então fico pensando, qual é
o campo áurico de Jesus. Claro que ninguém nunca mediu, mas se nós formos ver ali nas Escrituras que Jesus, falando que Deus deu a ele poder sobre o céu e a terra, nós podemos deduzir que o campo, a expressão áurica, o alcance do psiquismo do Cristo é do tamanho da terra. Quilômetros e quilômetros, Quilômetros e quilômetros. Na dimensão física e na dimensão astral. Então não há qualquer pessoa que sintonize o pensamento dele, que busque o pensamento dele, onde quer que esteja, como esteja, onde esteja, que ele não registre. Eu sinto ele aqui agora. Exatamente. É isso. Exatamente. Isso é sintonia. Fizemos contato com Cristo, como aquela mulher fez. Sim, só de tocar. Só de tocar, porque, claro, não foi o gesto físico de tocar. Não foi a túnica dele que estava impregnada, mas ela acessou o campo espiritual do Cristo, que está disponível a todos nós. Ainda está, viu, gente? Acessível a todos nós, claro. Porque Paulo apóstolo falou que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então esse Cristo, e Chico Xavier falava isso, Samir, Jesus está na terra. Ele não está lá no céu, alheio, né, à nossa vida, à vida coletiva, à vida planetária. Ele está na terra. Basta o despertar de cada um de nós. Isto. Não depende. Jesus vem nos salvar. Ele já está aí. É só entrar em contato, não um contato meramente intelectual, porque Cristo é coração. Cristo é amor. Então, mesmo qualquer pessoa que não seja necessariamente cristão, mas se sintonizar o coração dele, estará em sintonia com ele e receberá dele aquilo que ela está necessitando. E é isso, porque Cristo não está só na Bíblia. Está entre nós, está em outros livros sagrados, né? E a passagem dele foi realmente muito significativa para nós e ainda é. Estamos aqui há 2022 anos depois falando dele. Falando dele. Eu gosto muito de uma afirmação do Chico Xavier, que dizia assim, que Jesus não fundou nenhuma religião. Que Jesus é um sistema de vida. Sistema de vida. Não é fantástico essa... Sim, porque ele não fundou religião. Não. Eu vou até ser ousado. Vou dizer, Jesus não é cristão. Jesus Cristo não é cristão. Buda não é budista. Eles estão acima. Eles não vieram sectarizar. Eles vieram expandir. E eles entenderam muito rapidamente nesta vida o que você fala aqui no Aqui e Agora. A missão e o propósito de vida deles. Sim. Né? Que esse livro ele traz muito isso. E olhando para a história de Jesus, a gente percebe muito o quanto ele sabia qual era o seu caminho aqui na Terra. E passou isso para nós. Sim. Temos que entender. Não só Jesus, né? Quando a gente fala de Maria, também, que eu acho que hoje também, por ser a data do nascimento de Jesus, pelo menos a data que nós comemoramos a vinda dele, Maria e José também estavam presentes. Nós temos um capítulo aqui sobre Maria. Ai, que linda! Todo mundo fala que eu sou meio mariana. Acho que eu sou mariana mesmo. Então são dois aqui. Você também? Fala de Maria? Tem um capítulo aí sobre Maria, o capítulo 5º. Capítulo 5º, gente, ele sabe o Será que número. Cura interior. Não. Acolher Maria. Acolher Capítulo Maria. 6. Fala um pouquinho de Maria que eu vou folhear aqui. Aqui é nós, Acolher Maria, gente. Entendemos que não dá para pensar em Jesus sem pensar em Maria. Não é? Quer dizer, Maria é um espírito de alta elevação, escolhida pelos planos divinos, porque ele precisava encontrar uma mãe
para Jesus, que não interferisse na missão dele. Uhum. Que fosse amor, né? Que fosse amor, que fosse cuidado, né? Que não fosse possessiva, que não fosse ciumenta, que não impedisse que ele realizasse a missão dele. Por isso que o anjo, né, quando escolhe Maria e noticia ela do projeto dela receber o Cristo, ela finaliza dizendo: eis aqui a tua serva. Então não podemos compreender Jesus sem Maria. Porque então ela também tinha esta abertura. Sim. Com a luz. Isso, entendimento, abertura, compreensão. Era coração também. O coração, o amor, né? A simplicidade. Maria foi uma mulher do povo, uma mulher simples, lavava roupa, cozinhava, lavava roupa no rio, ia nas cerimônias do templo, né? Levava Jesus. Uma mulher de vida simples, como foi José, né? Uhum. Na carpintaria, onde Jesus inclusive trabalhou. Uhum. Quando José morreu, quem é que assumiu a carpintaria? Foi Jesus. Então tudo isso está dentro de um plano, né, de construção da personalidade do Cristo, para que ele pudesse, quando chegada a hora, ele pudesse desenvolver a missão, que no fundo durou 3 anos, né? A missão pública dele durou 3 anos. 3 anos. 3 anos, dos 30 aos 33 aproximadamente. Mas é uma missão que revolucionou o mundo. E como a gente, olhando, né, para toda essa história, como ainda a bondade incomoda. Como ainda a palavra de amor, a palavra de lucidez incomoda muita gente. Porque é o que aconteceu com ele no final da vida. Quando ele acendeu, né? Porque, na verdade, ele acendeu. Ele foi para a luz total. Sim. Eu penso que as pessoas têm muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade, né? Porque nós temos 2 sentimentos básicos. Dizem, diz a psicologia, que é o amor e o medo. O medo é a ausência de amor. Uhum. Por incrível que pareça, né, o amor é um sentimento que há muitas pessoas, quando não o sentem, ou quando elas se sentem rejeitadas, não amadas, não queridas, elas se tornam agressivas. Uhum. Não é? E eu creio que muito daquilo, né, que Jesus veio trazer, as pessoas não compreenderam, porque ele falava de um amor que extravasava os limites biológicos, né? Ele extravasava os limites de raça, de credo, né? De povo, de nação. Ele falava de um amor cósmico. Uhum. E isso, para muitos daquela época, era inconcebível, porque amar o próximo, para eles, próximo quem era? Pai, mãe, esposa, marido e filho. Passou disso, acabou o próximo. Já intruso. Já intruso. Eu não tenho que amar, né? E se eu, para conquistar o meu direito, se eu tiver que pisar, machucar e matar, compreensível. Quando Jesus começa a falar, então, no amor que é, né, um amor mais amplo, quando ele traz os samaritanos, né, que era um povo que estava vivendo ali com uma certa dificuldade junto com os judeus, eles não se davam bem, se odiavam muitas vezes. E Jesus traz o samaritano, veja quantas vezes ele vem falar do samaritano, aquele que ajuda, né? Ele estava desafiando ali os hebreus, os judeus, a começarem a pensar num amor mais amplo, não é? Amor de irmão. Tanto é que ele, pela primeira vez, Jesus chama Deus do quê? Chama Deus de Pai. Até então ninguém tinha falado nisso. E qual é a decorrência disso? Quando Deus é Pai, eu sou filho.
Mas não sou filho único. Não. Não sou filho exclusivo. Então somos irmãos. Somos irmãos. Independentemente de raça, credo, religião, Exato. povo, nação. Exatamente. Ai, que lindo. Esse é um programa para você não ouvir só agora no Natal. Para você ouvir várias vezes, porque vai trazendo reflexão, assim como o teu programa. Faz com que a gente se sinta parte desse todo. Isso. Né? Acho que essa é a intenção. Eu faço parte disto. Eu sou parte desta história também. Isso. Sou consequência dela também. Claro. Que lindo. Até porque, muito provavelmente, a gente já teve algumas experiências, né? Né? Quem sabe, vai saber quem fomos nós lá, naquela Exatamente. época, né? Vamos para o intervalo comercial com essa entrevista incrível, especial de Natal. Eu volto daqui a pouquinho com o Mundial e Você. Estou conversando com José Carlos De Luca, do programa Cura e Libertação. É com muito prazer que eu recebo ele aqui nesta data especial. Estamos de volta, Mundial e Você, hoje, especial de Natal. Estou conversando com José Carlos De Luca, que fala da espiritualidade, que traz todas essas reflexões que nós podemos ter hoje, né, no Natal, como em todos os outros dias das nossas vidas, né, De Luca? Isso é cura e libertação também, como é o tema do teu programa. Essa transformação, né, a nossa ligação com a espiritualidade não pode ser só nos momentos que a gente está num templo religioso, seja ele qual for. Né? Espiritualidade é sobretudo aquilo que a gente faz quando sai do templo. Né? Seja a igreja, o centro espírita, o seu ritual, em qualquer ramo, né, da tua fé. Porque aquele momento que a gente está no templo, eu acho muito importante, porque aquilo nos prepara, nos desperta, mas é saindo que a gente continua pensando que a minha espiritualidade continua, porque eu, como sendo espírito, sou espírito 24 horas, e não só quando eu estou dentro de alguma agremiação religiosa, né? Então, eu acho isso sempre importante, não fazer essa divisão que muitas vezes a gente faz. Eu vou na igreja, por exemplo, para cuidar da minha parte espiritual. E depois eu vou cuidar da minha parte material. Gente, está tudo junto, não existe uma coisa sem a outra. 24 horas. Né? E é exatamente a minha parte espiritual, o meu lado, o meu espírito, o eu espiritual, que está comigo, que sou eu 24 horas, e é isso que define, que impacta na minha vida material. Não adianta eu dissociar isto. Né? Aí dentro do templo eu faço meditação, eu rezo, eu tomo passe, eu tomo a hóstia, mas quando eu saio do templo, eu saio com o capeta. Não pode. Né? Sem um mínimo de tentativa de coerência, né, com aquilo que eu vivi, com aquilo que eu acredito, com esse Jesus que eu amo, né, que esse Jesus que me ama, que me exorta à paz, que me exorta a viver bem, que me exorta a ser compreensível, que me exorta a ser paciente, amoroso, caridoso. Quer dizer, não dá para viver depois, né, crendo nesse Cristo, nesse Deus, no seu orixá, no seu Buda, seja lá o que for. Na tua força superior, na tua força divina. Se isso não se manifesta no meu dia a dia, no trânsito. Sim. Não é? Nós estávamos até conversando aqui, né? Eu acho que o local mais desafiador hoje para medir a nossa espiritualidade são os testes do trânsito. O trânsito, né? requer da via paciência. Pública, a espiritualidade numa fila, a espiritualidade ali numa fila de restaurante, numa fila de banco. Coisa simples, né? Isso. Porque eu entro no templo, eu alimento meu espírito. Só que eu tenho que... Ele está alimentado, ele está abastecido. Eu continuo fazendo isso porque me fez bem. Essa é a questão. Isso. Fez bem, se fez bem. Você não foi lá, olha, Cristo, eu estou indo lá, a gente marcou um encontro. Não, ele sabe que você vai estar lá, ele está com você o tempo todo. Exatamente. Não E a caridade não pode ser só, né, aquele dia que a gente marca, de repente,
para dar uma cesta básica, para visitar alguém, embora isso seja importante e relevante, mas é a qualidade do dia, daquele momento, e você encontrar uma pessoa, que aquela pessoa leve alguma coisa boa de você, que seja um sorriso, que seja um abraço, que seja um Deus te abençoe, né? Que seja uma palavra de otimismo, de encorajamento, que seja um elogio. Sim. A gente tem milhares de ferramentas na mão para despertar amor nas pessoas. Amor em nós mesmos também, dirigir palavras boas para nós. Eu vejo que muitas vezes a gente entra numa auto-obsessão de culpas, de negativismo, de, sabe, ficar só enxergando defeitos, se despotencializando, se rebaixando, sendo cruel consigo mesmo. O Cristo está do lado. As forças divinas estão do lado, mas eles precisam de um ponto de contato. Na multiplicação dos pães, quando Jesus, depois de ele ter feito uma pregação muito grande, ele percebeu que o povo, 4.000, 5.000 pessoas, não se levantava para ir embora. Ficou todo mundo olhando, acabou, e ninguém ia embora. Aí ele disse para os discípulos: eles estão com fome. Sim. Precisamos arrumar comida para eles. E os discípulos falaram: nós não temos comida, como é que nós vamos alimentar 4, 5.000 pessoas? Aí Jesus faz uma pergunta muito interessante. Ele diz para os discípulos dele: quantos pães e peixes vocês têm? Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, que eles estavam reservando para eles depois que o povo fosse embora, né? E Jesus falou assim: então me dê isto. Então foi a partir desses 5 pães e 2 peixes que Jesus multiplica. Então muitas vezes, para Jesus multiplicar essas bênçãos, ele está perguntando para você, Samira, para mim, né, e para os nossos ouvintes: quantos pães você tem? Quantos peixes você tem? Eu não posso tirar nada de nada. Então quer dizer que se eu tiver num processo de negativação, de culpa, de desamor, de ódio, e está pedindo a Deus, né, a Jesus, ao seu ente espiritual, que o ajude, ele vai perguntar: o que você tem a oferecer? Ainda que seja 5 pães. Sim. Ainda que seja pouco. É a partir desse pouco que a gente dá que a espiritualidade multiplica. E não multiplicou para virar 10. Multiplicou para virar 5.000. E diz que sobrou comida ainda. Olha lá. Chico Xavier falava que Jesus nunca está pobre. Jesus nunca está pobre. Quem está ao lado dele também não. Porque verdade. Sempre tem a multiplicação. Verdade. Não é? Isso é tão bonito, né? Como que está o trabalho do Grupo Espírita? Agora vocês param e retoma em janeiro? Dia 21 agora, dia 21 foi o último trabalho do ano. Sim. Né? Voltamos agora dia 18 de janeiro. Vamos descansar um pouquinho, Natal, vamos descansar, Ano Novo. Muitos trabalhadores eles vão viajar com a família, então precisa ter um momento ali que nós precisamos também recarregar as baterias e voltamos em 18 de janeiro. Atividades espirituais às quartas, 20 e 30 horas, e aos sábados, 16 horas. Tem, como que se dá o trabalho? São passes, orientação? Tem orientação, atendimento fraterno, tem os passes. Nós trabalhamos muito com a fluidificação das águas, a bênção das águas, energização de águas para quem está enfermo, né? E a explanação do Evangelho, né? Porque Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade é que vos liberta. A verdade vos liberta. Não é o passe que liberta, não é a água que liberta, né? Não é a missa que liberta, não é o ritual que liberta. É o conhecimento da verdade, é a consciência, é a expansão de consciência.
Eu acho que essa é a grande mensagem do Cristo. Uhum. Quando tem expansão de consciência, é como quando você está no pé da montanha, a sua visão é de tantos metros. Mas quando você sobe a montanha, a sua visão se amplia. Você enxerga mais longe. Essa é uma expansão. Isso é expansão da consciência. E aí, quando a gente expandiu a consciência, sou filho de Deus, não sou o único filho, vivo na família humana com a qual eu devo cooperar, com a qual eu devo respeitar, sou um espírito em construção, tenho muitas virtudes, mas tenho ainda imperfeições que eu preciso trabalhar, por isso devo ser humilde, por isso devo compreender as deficiências dos outros, devo perdoar, porque eu também preciso de perdão. Uhum. Quando esse movimento começa a ocorrer, isso já é a cura. Isso já é a elevação. Isso já é subir a minha vibração. Não basta apenas ter fé. Não. A fé sem obras é morta. Não basta só ter a fé. A fé ela tem que existir. Mas a gente tem que agir também. Não tenha dúvida. Porque se não age, a minha fé é apenas um artigo, né, uma expressão intelectual, racional, que não move montanhas. A fé move. E para a fé mover, é preciso ter movimento de agir, de transformar. E muitas vezes a gente tem que ir até essa montanha, e muitas vezes essa montanha vem até nós, porque a vida cobra também. Exatamente. Quando a gente não está nesse caminho. Você, nas suas observações, nem vou te falar nos seus estudos, nas suas observações, você acredita que esse avanço de conhecimento em relação à espiritualidade abriu também espaço dentro do coração das pessoas e das religiões, em geral? Eu creio que quando nós começamos a pensar, né, em espiritualidade, eu creio que nós estamos tendo uma conquista muito grande. Porque, usando uma comparação, uma metáfora, vamos pegar uma garrafa com conteúdo. A garrafa é a religião. Uhum. O casco. O conteúdo da garrafa é a espiritualidade. Então nós precisamos ficar preocupados mais com o conteúdo da garrafa do que com a garrafa em si. A garrafa é um rótulo. Né? A garrafa é o dogma, o ritual daquela determinada religião, que pode ser importante, mas que não é essencial. A essência é o conteúdo. E o conteúdo é o espírito. É isso. É o espírito em expansão. Em crescer em amor e sabedoria. Então, as garrafas são importantes, mas mais importante do que as garrafas, do que os rótulos, são a essência. Né? Como disse, uma vez perguntaram... O rótulo não sou eu. Exatamente. Quando perguntaram uma vez a Leonardo Boff, qual era a melhor religião? Olha que pergunta... Olha que pergunta auspiciosa. Ele foi um sacerdote católico, né? Continua sendo católico. E ele talvez fosse inclinado a dizer, não, a melhor religião é o catolicismo, é o cristianismo. E aí ele disse, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Perfeito. Né? Então, quer dizer, é aquela que permite que essa minha essência seja trabalhada como um filho de Deus, como uma centelha divina. Nós somos centelhas divinas, partículas do amor de Deus aqui na Terra, em busca de expansão, de amorosidade, de sabedoria, de ternura e de afeto. Entender a nossa missão
aqui, nessa existência, facilita muito a vida da gente para entrar na espiritualidade, para fazer dessa verdade como a nossa cura. Sim, Né? exatamente. Né? Acho que eu estou, Samira, meu espírito está sendo alimentado pelo que eu dou a ele. Sem Né? dúvida alguma. E a vida, acho que entender, acho que esse livro também, aqui agora, traz muito esse tipo de informação, pelo que eu andei folheando, com histórias curtinhas também. Como eu posso alimentar o meu espírito? Como eu posso encher essa garrafa? Exatamente. Né? E saber que as sementes do reino de Deus já estão dentro de nós. Ela precisa ser germinada. Isto precisa ser cuidada, precisa ser plantada, adubada, né, cuidada, olhada, né, para que ela possa crescer, se desenvolver. Uhum. Né, nós somos jardins. Que bonito. Não é isto? É. Está lá no Antigo Testamento. Está na Bíblia, né? Somos jardins. É. Né? Agora, precisamos cuidar dos nossos jardins. Abrindo uma página e a frase é: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Isso. João Evangelista. Eu acho isso uma chave tão bonita, sabe, Samira? Esse capítulo aqui eu fiquei meio impactado. Filho amado. Porque eu fiquei pensando, quem nos ama incondicionalmente? Jesus, Deus. O nosso nível de amor ainda não está nesse nível. Então, eu não posso esperar que você me ame incondicionalmente, e a recíproca também é verdadeira. Uhum. Embora esse seja um caminho para nós. Né? Somos irmãos? É um horizonte, do qual a gente ainda está um tanto distante. Uhum. Mas esse é o caminho, né? Como diz a música, né? É o sol, é para lá que eu vou. É. Né? Então, Para onde está o sol? Isto. Então, o sol é o amor. E é para lá que eu tenho que ir. Então, quando eu reconheço que o que disse aqui João, que foi um discípulo muito querido de Jesus, muito próximo de Jesus, dizem até nos meios espiritualistas que João Evangelista, tempos depois, reencarna como Francisco de Assis. Né? Mas a ideia de que antes de amar, eu sou amado. Então isso acaba com as nossas carências, os nossos complexos de inferioridade, o nosso complexo de patinho feio, de se sentir alguém rejeitado, abandonado. Uhum. Alguém nos ama. E esse alguém, você pode dizer que é Jesus, o cristão, o budista pode dizer que é Buda. Né? Não precisa dizer nada, não precisa nem saber quem é. Esse próprio evangelista João diz que Deus é amor. Ah, ele que diz? Deus é amor? Deus é amor. É a definição, acho que mais fantástica. Né? Deus é amor. Quer dizer, o amor me procura todos os dias. O amor está comigo. O amor que me aceita. O amor que quer me ver feliz. O amor que quer me curar. Mas o amor que quer fazer com que o meu coração também ame. Uhum. Então, esse raciocínio, para mim, nesse livro, né, foi uma coisa que me tocou muito. Né? Porque eu estou esperando, geralmente nós estamos esperando muito ser amados. Pelo outro? Pelo outro. E nós já somos amados pelo Criador, pelo Pai, por Jesus, seja lá pela força que você acredita. Dá uma sensação boa, não né? Dá uma sensação boa. Nossa, mas Jesus me ama. Isso. Deus me ama. E não é um amor utópico, não é um amor
distante. O Chico Xavier, a quem eu respeito e amo muito, diz que não só que Jesus está na Terra, ele diz que Jesus sabe quem somos, Jesus nos conhece pelo nome. Quando ele chega aqui, ele olhou para você e disse: oi, Samira. Eu estou aqui. Ele passou por aqui, nós estamos falando dele. Né? Está aqui. Ele nos conhece pelo nome, sabe quem somos, sabe o que estamos precisando, sabe o que se passa lá no íntimo, que nem às vezes a gente sabe. Então, é um Jesus próximo, tão próximo que ele mesmo falou as suas últimas palavras, quando ele se despediu dos discípulos. Isso ele já estava ressuscitado, né, na terminologia católica. Ele passa 40 dias com os discípulos aqui, em espírito materializado, ou então, segundo os católicos, ressuscitado. E as últimas palavras dele foram essas: eu estarei com vocês todos os dias da minha vida até a consumação dos tempos. Arrepiou. Não é? Porque ele está conosco. Isto. Quando a gente tira isso daqui e bota aqui, uma onda de paz, de serenidade, de plenitude. É a combinação perfeita, né? Isto, né? Nada, não sentimos falta de nada, porque já estamos plenos do amor de Deus. E hoje é Natal, véspera de Natal, Natal. A gente se prepara para esse momento. Às vezes na vida corrida existe o consumo, existe uma série de outras coisas que até tiram um pouco a atenção das pessoas, mas a gente precisa tirar um momento para lembrar de tudo isso, né? Já que o dia foi consagrado como a noite de Natal, eu acho que a gente precisa fazer isso, essa reflexão. A pessoa pode estar em família, com amigos ou sozinha. Não é? Sim. Quantos não estão sozinhos nesse momento? Muita gente, muita gente. Né? Brinde a vida. Né? Brinde a vida dele que está conosco, é a nossa vida. Estamos aqui, que a gente ainda tem muita jornada. Amém, né? Amém. Tenho certeza. Já falei que eu quero ver mais 24 livros do De Luca. O programa está quase terminando, tá? A gente está aqui nos últimos minutinhos. Eu quero que você já comece a dar a sua mensagem de Natal, porque eu acho que esse é o meu propósito, né? Aqui hoje, levar para os nossos ouvintes, para todos, além dessa 1 hora de entrevista, falando, né, de espiritualidade, de Jesus, de Maria, de José, da nossa vida, porque a gente está falando da gente. Claro. Não é falando de tudo isso, a gente está falando da gente, né, De Luca? Quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte, para que esse seja um Natal diferente, cada vez mais feliz. A gente quer 1 minuto mais feliz que o outro, né? E a gente sabe como chegar a isso. Basta a gente tirar a dor do coração. Que esse momento do Natal, né, seja para nós um instante de abertura do nosso coração. Para este amigo, tal qual ele se apresentou a nós, eu o chamo de amigos. Para que essa amizade possa se aperfeiçoar. E a amizade implica em proximidade, em intimidade, que é isso que Jesus deseja ter conosco. Ele não vem contar os nossos pecados, ele não vem dar sermão, ele vem nos amar. Aquele amigo que acolhe, né? Do jeito que nós estamos. Caídos, derrotados, deprimidos, doentes, sem esperança. Ele vem nos arrebatar e busca
um espaço no nosso coração para renascer. Que é ali que ele quer ficar. Não é? E isto não é apenas uma simbologia, é o amor que ele vem trazer. Eu te amo. E quero dar minha vida por você. E quero que você me acompanhe e leve esse amor a tantas outras pessoas que cruzaram o seu caminho. Dizia Chico Xavier que Jesus não nos pede o impossível. Não nos pede para a gente escalar o Monte Everest. Mas ele nos pede, simplesmente, amor, ternura, compaixão, respeito. E o primeiro beneficiado disso tudo somos nós mesmos. Um feliz Natal, deixando que esse menino o menino nasça na manjedoura do nosso coração. Nasceu. Se não nasceu neste momento, está nascendo. Muito obrigada, José Carlos De Luca. Te desejo um Feliz Natal, um 2023 incrível, cheio de realizações, porque eu sei que você está com ele. Nós estamos. Nós estamos. E essa é a emissora toda. Todos lá. E com certeza a gente vai superar todas as desavenças do mundo, todos os obstáculos, porque a gente entendeu que silenciando a mente a gente traz ele para dentro do coração. Acho que essa é uma mensagem bem propícia para o nosso Natal. Quem quiser seguir o De Luca, só para a gente poder fechar, é José Carlos De Luca no Instagram e o site também, né? José C. De Luca com 2 Cs. Exatamente. Isso, Instagram, e o site também é jcdeluca.com.br. Lá você vai ter todas as informações, inclusive sobre todos os livros do De Luca à disposição. Tá bom? Obrigada, De Luca. Feliz Natal mais uma vez. E para você, ouvinte do Mundial, e você, ouvinte da Vibe Mundial, eu, em nome da família Mundial, desejo a você um Feliz Natal, um dia sensacional, um dia de encontro com você mesmo, que a partir de você vai trazer toda a energia desta data para o seu coração. Um grande beijo, a gente se vê no próximo sábado às 7 horas da manhã. Um grande beijo e até lá.